Essa questão 6 aqui, ela é tão fácil que dá para fazer de cabeça e sem figura, só pensando nas propriedades, mas tem que estar afiado nisso. Então, olha só, dois ângulos opostos de um paralelogramo medem juntos 70 graus. Calcule os outros dois ângulos. Olha só, o paralelogramo tem 4 ângulos, iguais 2 a 2. E a gente sabe também que os ângulos opostos de um paralelogramo são iguais. Então, se dois ângulos opostos juntos valem 70, e se a gente sabe que eles são iguais, então só pode ser 35 e 35, a metade de 70. Então, dois ângulos do paralelogramo valem 35 cada um. E os outros dois vão ser os seus suplementos. Quanto que é o suplemento de 35 graus? É 180 menos 35, que vai dar 145 graus. Só no papo. Mas vamos fazer a figurinha aqui para mostrar o que está acontecendo, né? Olha aqui. Um paralelogramo. Dois ângulos opostos medem juntos 70. Quer dizer, a soma deles é 70. Então, só podem ser esses aqui, os agudos, porque esses aqui não podem ter uma soma 70, né? Eles são maiores que 90 cada um, não vai dar certo. Então, só pode ser isso aqui, esse mais esse, a soma dá 70. E como eles são iguais, tem que ser metade para cada um. Então, 35 graus aqui e 35 graus aqui. Ele quer saber os outros dois ângulos. Eles valem o suplemento de 35 graus, que é quanto? 180 menos 35, que vai dar 145 graus. A questão número 7 é para mostrar uma propriedade aqui, ó. Mostre que, se por um ponto da base de um triângulo isósceles traçamos paralelas aos lados congruentes do triângulo, formamos um paralelogramo cujo perímetro é igual à soma dos lados congruentes do triângulo. Trava-língua, hein? Vamos fazer a figurinha? Triângulo isósceles. Então ele fala para você pegar um ponto qualquer da base de um triângulo isósceles. Vamos pegar um ponto qualquer aqui. Não vai pegar o ponto médio que não tem graça, né? Pega um ponto mais para cá. Então, eu escolhi esse ponto. Então, por esse ponto, nós traçamos paralelas aos lados congruentes do triângulo. Então, uma paralela a esse lado aqui e uma paralela a esse lado aqui. Então, uma paralela a esse lado e uma paralela a esse lado. Então, ele falou para mostrar que isso forma um paralelogramo e calcular o perímetro dele. O perímetro vai ser igual à soma dos lados congruentes, essa soma desses dois lados aqui. Olha só, já que isso aqui foi traçado como paralelo, quer dizer, isso, paralelo a isso, ele vai ser paralelo a isso aqui também, ó. Esse paralelo a esse. E como esse aqui foi traçado paralelo a esse lado, vamos ter que esse aqui é paralelo a esse. Olha só, lados paralelos 2 a 2. Isso é exatamente a definição de paralelogramo. Então, realmente, a gente forma aqui um paralelogramo. E vamos ter várias medidas iguais aqui, ó. Essa medida é igual a essa medida, porque o paralelogramo tem os lados opostos iguais. E também vamos ter que essa outra medida, esse lado, vai ser igual a esse lado aqui. Propriedades do paralelogramo, né? Agora, o que vai acontecer aqui também é que esse ângulo que está aqui, que aparece aqui também, ele vai aparecer aqui. Por quê? Porque isso é paralelo a isso. Vamos ter aqui uma reta paralela a essa outra reta. Ó, paralelas cortadas por uma transversal. Eles se chamam ângulos correspondentes. Então, esses ângulos aqui são iguais. Aqui também, paralelas cortadas por uma transversal. Nós vamos ter que esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui. Então, esse triangulinho aqui menor
ele tem ângulos iguais, ele é isósceles. Esse aqui é isósceles também, por causa dos ângulos iguais. Já que ele é isósceles, ele vai ter também lados iguais. Esse lado vai ser igual a esse. Da mesma forma, esse lado vai ser igual a esse. Então, se a gente chamar esses pedacinhos aqui de x e y, olha o que vai acontecer. Aqui x e aqui y. Aqui do lado de cá vai acontecer a mesma coisa. Esse menorzinho aqui vai ser o x e esse maior aqui vai ser o y. Tá tudo marcado usando cores iguais, né? Eu coloquei cores iguais nos segmentos de medidas iguais. Então, olha só, o perímetro do paralelogramo, que é x mais y mais x mais y, ou 2x mais 2y, isso é o perímetro do paralelogramo. Ele vai ser igual à soma disso aqui com isso aqui. É x mais y duas vezes. X mais y vezes 2. Então, realmente, o perímetro do paralelogramo é igual à soma dos lados congruentes do triângulo isósceles. Então, feita é demonstração, né? Não é para dar uma resposta numérica, é para demonstrar. A questão número 8 tem aqui uma figurinha de um rio, uma medida, aqui um segmento AB. A largura de um rio é 150 metros e o ângulo entre uma margem e o segmento AB é 150 graus. É isso aqui, a largura do rio, um segmento AB, segmento imaginário, ou isso aqui é uma ponte torta? É difícil, né? Tá bom, vamos levar em conta que são linhas e segmentos e ângulos da geometria, né? Certo, 150 graus aqui, aqui eu já vou escrever que aqui embaixo é o suplemento, aqui embaixo é 30 graus. Como mostra a figura. Então, calcule a medida de AB, ele quer isso aqui, ó. Essa medida aqui, esse 30 graus, eu vou pegar essa medida e vou marcar aqui, claro, é 150 metros em todo lado, aqui, 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 aqui. Então, aqui é 150 metros também, a largura do rio. Olha só o que apareceu aqui. Ele quer justamente que você calcule quanto que vale essa medida AB. E aqui nós temos um triângulo retângulo, onde tem um cateto oposto a um ângulo de 30 graus. Só que está mal desenhada a figura, né? Na verdade, 30 graus não é assim. 30 graus é mais assim. Então, essa figura, para ficar correta, tinha que ser assim. Ou pelo menos mais dentro de escala, né? AB, aqui 150 metros, que é a largura do rio. O rio está passando aqui assim. E aqui 30 graus. Então, nós vamos usar mais uma vez a propriedade de que o cateto oposto a 30 graus vale a metade da hipotenusa. Então, o 150, que é o tal cateto oposto a 30 graus, ele vale a metade da hipotenusa. A hipotenusa aqui desse triângulo é AB. Ele quer saber o AB, né? Então, passo 2 para lá, multiplicando, vai dar 2 vezes 150, 300. O AB vale 300. 300 metros, né? 300 metros. Então, aqui é 300. 300, olha aqui. Resposta correta, letra E. Questão número 9, mais uma questão de geometria sem figura, né? Vamos fazer a figurinha aqui do lado. Em um paralelogramo ABCD, nesta ordem, não precisava nem dizer que é nesta ordem, né? Quando você fala, a ordem é essa. Mas aí tem, para não deixar margem a dúvida, né? É nesta ordem aqui. Então, é como se fosse A, B, C, D. A, B, C, D, nesta ordem, certo? Então, os vértices B, C e D, B, C e D,
Esses vértices distam, respectivamente, 7 centímetros, 2 centímetros e 3 centímetros de uma reta R. Quer dizer, o B está mais longe, né? E aqui, ó, o C está mais perto. Como é que essa reta R poderia estar, hein? A uma distância de tal forma que o B esteja a uma distância de 7, o C uma distância de 2 e o D uma distância de 3. Eu vou botar essa reta aqui mais ou menos assim, ó. Essa reta ia ficar mais ou menos aqui assim. Aí ia ficar assim. O B está a uma distância de 7. Vamos desenhar aqui essa distância 7. Assim, ó. A distância é uma perpendicular traçada para a tal reta. Essa medida aqui, ó, 7. Deixar o 7 aqui indicado. O C, uma distância de 2. Então, o C está mais perto da reta. 2. Aqui, esse pedacinho vale 2. Comum é figura, né? E o D, uma distância de 3. D, uma distância de 3. É isso aqui que acontece. Vamos fazer essa figura maiorzinha. Então, é isso aqui que acontece. A, B, C, D, essas distâncias aqui, A, B, C e D, são 7, 2 e 3. 7, 2 e 3. Mas ainda tá miudinho, né? Vamos fazer uma figura melhor que essa. Pronto, assim fica uma figura decente. Essas distâncias aqui são 7, aqui 2 e aqui 3. Olha, ele quer saber essa distância de A até essa reta. Isso aqui pode ser feito de várias formas. A mais simples é a seguinte. Observe que esse desenho aqui desses dois vértices é igualzinho a esse desenho desses dois vértices aqui. São paralelos, né? Então, o que está acontecendo aqui também. E entre esses dois vértices C e D, a gente observa que esse está uma unidade mais longe do que esse da reta R, né? Esse aqui tem uma distância 3 e aqui uma distância 2. Se você transportar esse mesmo desenho para cá, esse aqui também vai ficar uma unidade mais distante do que esse. Então, esse vértice 1 centímetro mais distante do que esse. Se você tem aqui 7 centímetros, aqui você vai ter 1 centímetro a mais. São 8 centímetros. Então, resposta, 8 unidades, né? Ele não falou centímetros, é centímetros. 8 centímetros é essa distância aqui. Uma outra maneira de fazer isso é a seguinte. Traça por esse ponto C aqui uma paralela a essa reta R. Ó. Paralela aqui. Com isso você vai formar um triângulo em que esse cateto aqui vale 1. É 2 centímetros para cá, 3 para cá. Se você traçar uma paralela, vai formar aqui um retângulo. Então, 2, 2, esse pedaço vale 1. Fazendo a mesma coisa para cá, você vai ter que ter um triângulo igual a esse. Então, traçando aqui uma paralela por B a essa reta R, vai ser formado aqui um triângulo que vai ser igualzinho a esse. Os lados todos paralelos, né? Aqui a gente tem essas hipotenusas iguais. Então, esse cateto aqui vai ser igual a esse outro. Se esse aqui vale 1, aqui vale 1 também. Então, essa distância de A até essa reta vale quanto? Essa medida, que é igual a essa, ó, 7, mais esse pedacinho que dá 1. Então, você encontra 8 centímetros também por esse segundo caminho. Tem outras formas, quer ver? Vamos traçar aqui as diagonais desse paralelogramo. E aí a gente pega esse encontro das diagonais aqui e traça uma perpendicular à reta R. Com isso, nós vamos formar aqui trapézios. Olha só que fica um pouquinho difícil de enxergar esses trapézios. O primeiro trapézio é esse aqui, ó.
Então, esse trapézio, não vou dar nomes a esses pontos não, tá? Esse trapézio que está marcado aqui em amarelo, e ele tem esse segmento aqui como base média. Por que que é base média? Porque isso aqui é a metade da diagonal. Claro, as diagonais do paralelogramo cortam-se ao meio, então esse pedaço é igual a esse. Então isso aqui, na verdade, é uma paralela a essas bases, passando por esse ponto médio. É base média. E qual é o valor da base média? Soma as bases e divide por 2. Então, se a gente for calcular essa base média aqui, vou chamar de BM. Essa base média, que é a base média desse trapézio amarelo, ela vale 7 mais 3 sobre 2. Isso aqui vai ficar 10 sobre 2, que é 5. Agora, podemos imaginar aqui um outro trapézio. Esse trapézio aqui, que tem esses pontos como vértices, ó. Esse, depois esse. E esse aqui é um ponto que interessa a gente quer essa medida. Então, olha só. Temos aqui um outro trapézio que está destacado em vermelho. Já que esse ponto aqui é médio dessa diagonal, isso aqui é a base média desse trapézio que está vermelho. E essa base média aqui, ó, é a mesma daqui. E vale quanto? Qual é a medida da base média? Soma as bases e divide por 2. Essa aqui, essa base, é a medida que a gente quer calcular. A distância de A até essa reta. Vou chamar de X. Então, essa base média vale 2 mais X sobre 2. Né? Soma as bases e divide por 2. E a gente já viu que isso aqui dá 5. Então, calculando aqui, quanto é que vai dar esse X? Passo 2 para lá multiplicando, vai ficar 10. Passo 2 para lá, 10. Então, o X vai dar 8 centímetros. Então, 8 pode ser determinado de várias formas, né? Mas a mais simples é aquela primeira que eu fiz aqui, de pegar essa medidazinha aqui, 1 centímetro, e transportar isso aqui para cá. Então, a resposta do problema é essa aqui, 8 centímetros. A questão número 10, vê aqui com essa figura. O que é isso aqui? Um trapézio ABCD, tem aqui uma base Y e uma base X, e essa medida aqui é 2. Vamos ver o que ele fala. Em um trapézio de bases X e Y, temos que X mais Y vale 10. Então, ele deu a soma das bases. Os pontos M e N são médios das diagonais. Aqui, ó. M e N são médios das diagonais. E o segmento MN vale 2. Olha só. Segmento que liga os pontos médios de diagonais de um quadrilátero. Quem é esse segmento? É a mediana de Euler. Que a gente já viu que no trapézio a mediana de Euler vale quanto? Ela depende das bases. Ela vale a semidiferença das bases. Então essa medida aqui, que é a mediana de Euler, ela vale x menos y sobre 2. A fórmula da mediana de Euler, né? Semidiferença das bases. E já que isso aqui vale 2, daqui a gente tira a conclusão de que x menos y vale 4. Acontece que ele deu também essa informação aqui, ó. Ele quer que você calcule x, mas ele deu essa informação aqui. Ele dá que x mais y vale 10. Então, se x mais y vale 10, você fica com um sistema de duas equações e duas incógnitas, moleza, para resolver. A gente pode resolver isso aqui, por exemplo, somando as duas equações. Vai ficar 2x, o y vai cortar, né? Mais y e menos y, e aqui vai ficar 14. Então, o x é igual a 7. X é igual a 7. Então, o x que o problema pede é esse aqui, x igual a 7.